Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Nós estamos hoje na mensagem de número 13 do livro Coragem, que está intitulada Assim de Momento. Boa noite, querida Babi, boa noite, Carol, seja bem-vinda. A nossa convidada já está chegando, eu já vou trazê-la aqui, mas eu vou fixar o comentário antes, né? Porque senão depois vai ficando mais difícil. E já que a minha convidada está aí, nós já vamos... Opa! Pronto, fixei. Agora vamos trazer a nossa querida convidada. Vamos aguardar a nossa Juliana. Vamos ver se eu tenho que mandar aguardar. Vamos ver aqui, então, aqui. Acho que agora sim, vai dar. Olá. Boa noite, gente. Boa noite, Juliana. Tudo bem com você? Prazer conhecê-la assim, quase que pessoalmente, né? Verdade. Nossa, eu queria dizer, uma honra estar aqui com você, viu? Quando eu vi a escala A honra é nossa. Não é minha, não. A honra é nossa. Poder contar com a sua presença aqui com a gente, né? A gente se conhece pelas lives, não tínhamos oportunidade de conversar assim pessoalmente, né? E fico muito feliz com a sua presença aqui no Encontro Espírita, que na verdade é um encontro de almas afins que a gente fala, né? E todos nós que estamos participando desse projeto, é realmente muito gratificante. Não só o pessoal do encontro em si, mas todos que vêm aqui fazem parte dessa família Encontro Espírita, que é justamente para isso que ela é feita, né? Para nós nos reencontrarmos, né? Sim, afinal de contas, encontros e reencontros é o que nós mais acreditamos, na verdade. Com certeza. Então, Juliana, hoje é aniversário da Flavinha, né? Da Flávia Canosa, a nossa integrante do Encontro Espírita. Eu falo que a Flavinha está fazendo 22 anos. Ela... É que quando a Flavinha fez a primeira live dela, ela fez lá falando assim, não, boa noite, gente, estou aqui fazendo uma primeira live, meu nome é Flávia Canosa, estou um pouco nervosa, né? E parecia aquela menininha assim, frágil, pequenininha, assim, tremida. Falei, meu Deus do céu, né? E aí, ó, que a Flavinha transformou-se, né? Então a gente aproveita esse momento para dar os parabéns para a nossa querida Flavinha. A Babi está dizendo que ela está fazendo 18 aninhos. E como a Babi está aqui junto, Juliana, eu vou deixar por conta da Babi fazer as saudações do pessoal, né? A Babi faz parte do Encontro Espírita também. Eu vou pedir para a Babi cumprimentar as pessoas, né? Que estão chegando aí com a gente. E, Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum compromisso depois? Como que é? Não necessariamente. Eita, Acho que deu uma travou. travada. Será que é o meu? Deu uma travadinha aqui, vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho. Até normalizar. Vamos ver aqui. Estou até entrando pelo meu perfil também para ver se por acaso a gente percebe se está com alguma coisa. Eu acho. Vamos ver se aqui agora volta aqui por aqui. Voltou sim. Voltou. Eu entrei pelo meu perfil particular também para poder acompanhar aqui, para ver se tem alguma. Mas faz parte, né? Juliana, eu perguntei assim para você, você tem algum compromisso depois? Porque os convidados, né, têm às vezes os compromissos, você tem as suas lives, né? Você tem algum compromisso na sequência para que a gente possa se organizar? Não, eu estou tranquila. Eu me organizei para fazer este estudo de hoje. Não se Perfeito, preocupe. então tá ótimo. Então, meia-noite, tudo podemos terminar meia-noite, não tem problema para você? Esse dia eu fiz uma live de 2 horas, viu? Você fica aí, esses dias eu fiz com o Wilton 2 horas. O Wilton, as lives do Wilton são demoradas, realmente. Eu estou para fazer com ele no próximo domingo, dia 11. Né? Se prepare. Raquel, que está aí com a gente também.
Vou me preparar, né? Toma bastante água antes, faça tudo que tem que fazer para depois. Mas tá Não tá bom. bom, né? Tem fôlego. É, então, eu estava falando de você, mas eu tenho uma live depois das 10 horas, né? Pelo Reflexões Aloísio, né? Nós falamos sobre Jerônimo Mendonça, o livro Escalada de Luz. Juliana, fale de você primeiramente, antes da gente dar início aqui, né? Quem é você, de onde você é, o que que você faz? Pronto. Eu sou Juliana Bender, resido atualmente em Vitória da Conquista, Bahia. É a terceira cidade do estado, maior, né? Terceira cidade, maior cidade do estado. Aqui é friozinho, apesar de ser na Bahia, mas aqui é friozinho, porque a altitude, né? É de uma alta altitude. Estou fazendo também, comecei fazer essas lives espíritas em março do ano passado. Não sei a data, você acredita? Busquei a data aqui para comemorar um ano, não sei qual foi a data. Simplesmente eu comecei uma live de 5 minutos. Falei, li um texto, 5 minutos e desliguei. Você falou da Flavinha? Uma coisa. 5 minutos, 5 minutos. Assim a gente vai pegando, que nem corrida, né? Que você sempre fala das corridas, né? Então a gente vai pegando fôlego, vai aprendendo, vai estudando, vai adquirindo um pouquinho, né, de conhecimento, e aí a gente vai conseguindo traquejo com a câmera. Então, hoje eu faço estudo todos os dias, de segunda a segunda, às 21h30. O que diferencia são os temas. Segunda e terça é Caminho, Verdade e Vida. Quarta e quinta, Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Sexta-feira é o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Sábado e domingo é o Evangelho segundo o Espiritismo. A Babi está dizendo que na primeira live dela estava bem séria. Eu acredito, é tudo novo para a gente, né? Muito novo. A gente tem medo de expor, né? De falar besteira, essas coisas. Mas acontece, viu? Já falei várias vezes, na primeira vez que eu fazia uma palestra, já fazia palestra há mais de 15 anos, palestras presenciais. E quando eu fui fazer uma palestra virtual, né, pelo centro meu centro, né, não era nem o outro, eu travei, não consegui fazer. Então, e aí que eu falo, às vezes as pessoas ficam com medo, o medo é normal. Agora a gente não pode deixar o medo vencer a gente, não é? A gente tem que persistir, senão a gente não estava aqui. Isso, E o que exatamente. é importante, né? O que é importante eu sempre falo, né? A gente fazer esse trabalho com humildade, não querer aparecer, não querer ter. Não é questão de quantos seguidores a gente tem ou não, mas um trabalho sério, comprometido com a doutrina espírita e que a gente fala, se servir para uma pessoa, tá ótimo. Normalmente sempre serve para a gente, né? A mensagem nunca é por acaso. Então ela tem Sim. tudo a ver com a gente, né? Ah, caiu para mim, mas não era para mim. Não, é para a gente sim, né? Não é para outra pessoa. Exatamente, exatamente. Sempre para a gente, em primeiro lugar. Eu sempre digo, a gente é o primeiro beneficiado das lives, né? Porque o Sim, intuito, quando eu comecei a fazer, justamente foi a minha necessidade pessoal, né? De ter esse evangelho e aí, depois de expressar esse evangelho, ter mais gente comigo fazendo evangelho. E assim, gente, foi tanto que a primeira temporada, que eu digo que foi tudo só evangelho segundo o Espiritismo. Depois é que eu fui incorporando outros livros quando eu encerrei o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fui incorporando outros livros, que foram esses, né? O Caminho, Verdade e Vida. Mais recentemente, o Mestre de Amor. E aí eu fazendo a segunda temporada do Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu fiquei só sábado e domingo com esse livro. perfeito. Juliana, você faz a nossa prece de encerramento depois? Faço sim, pode Perfeito. deixar. Eu vou dar início, então, antes da gente começar o texto propriamente dito, vou fazer uma pequena prece, né? Para que a gente possa nos elevar, tá? Então, nesse momento, eu convido a todos para fecharmos nossos olhos, mentalizarmos a figura do Mestre Jesus ao nosso lado, pedindo a Ele que possa nos intuir, nos auxiliar neste pequeno trabalho de levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus. Agradecemos imensamente a cada um que está aqui junto conosco, agradecemos a espiritualidade amiga pela oportunidade deste trabalho e pedimos que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós. E que assim seja.
Que assim seja. Então vamos lá. Como a Babi fala, viu, Juliana? O convidado manda na live, né? Então a gente aqui é apenas, tão somente o apresentador. Brincadeira, a gente tá junto aqui, não é assim não. Pode ficar tranquila. Não me aguento. A gente sai, ó. Fica aí. Porque o que eu acho mais interessante, fazendo outro parêntese, né? Das lives em dupla, é o conceito mesmo, né? De estar trocando ideias, de adicionando ao outro ideias, olhares. E é assim que a gente realmente amplia o conceito do estudo, né? Amplia o entendimento do estudo. É verdade. E o que eu acho assim interessante é que nem, por exemplo, quando a gente faz uma live sozinho, né, você percebe muito isso. Você coloca a sua opinião, claro, não é um achismo, tá? É a sua interpretação do texto. Então, quando você conversa com a outra pessoa, e veja que interessante, você está falando do Wilton, né? O Wilton, outro dia falando com ele colocou uma questão muito interessante. Ele falou assim, que a gente fala muito do orgulho. Falou, gente, vamos trabalhar o outro conceito. Em vez de falarmos do orgulho, vamos falar da humildade. Olha que coisa interessante, não é? Você vê também, todo mundo vai falando do orgulho, do orgulho, do orgulho, e esquece de falar o preceito básico, que é a humildade, aquele que todos nós devemos buscar conquistar. Né? Porque o orgulho a gente já é por natureza. Agora, humildes, né? Tem até um ditado que fala, né? O meu maior defeito é a humildade. Ai, ai. Pois é, a gente reforçar o negativo, né? Na verdade, a PNL já explica isso muito bem. Realmente, Sim. ele tem toda a razão. Ô, Juliana, o nosso livro que nós estamos estudando é o livro Coragem. Né? E é um livro que a gente pode colocar, só o título dele é significativo, né? Que a gente fala, dá até para você fazer uma palestra sobre o tema, coragem. Né? Quantas vezes a gente se acovarda frente às situações da vida, tudo mais, né? E quando a gente pega a mensagem, né? A gente está na mensagem número 13, e é assim de momento, né? Que a gente fala assim, eu costumo sempre falar, por que tem a ver a mensagem em si, o título? Será que foi por acaso que deram aquele título? Não. Tem tudo a ver com o conteúdo da mensagem, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, Juliano, eu vou fazer uma leitura, assim, do linha a linha, mais ou menos, e a gente pode ir comentando. O que você acha? Pode ser. Eu queria só falar da introdução do livro, Pode que falar. olha como o estudo se encadeia. Eu sempre gosto de ler, eu aprendi, na verdade, com esses estudos para as lives, esses tutoriais, que é importante a gente sempre ler a introdução de um livro, porque ali tem muita informação a respeito do objetivo da obra, do autor, né, o que ele queria. E aí eu fui ler o objetivo, a introdução do livro Produção. Coragem, de Emmanuel, né, que é de Emmanuel. Os capítulos são autores diversos, mas a introdução é de Emmanuel. E aí ele fala justamente isso, a importância da coragem, que a gente pede tanto. A gente pede saúde, pede alegria, pede emprego, pede um monte de coisa e esquece muitas vezes de pedir coragem, que é o que nos move. E fazendo estudo para quarta-feira, que eu tenho estudo de Joana de Ângeles, pois não é que está lá no livro também, no capítulo falando lá de coragem, pois eu já vou trazer o Emmanuel para a Joana, Joana com o Emmanuel. Olha só como a coisa é encadeada. Com certeza. E a gente tem trabalhado, na verdade, faz um tempo que já tem acontecido com muita recorrência para mim, a paciência e a tolerância. Então você vê que as coisas não vêm por acaso, né? Pois é, não vem por acaso. E que, inclusive, isso já estou até antecipando. Quem que eu vou citar aqui, que é os itens 7 e 8 da obediência e resignação. Paciência, obediência e resignação, que quem escreveu? Joaninha. Joaninha, que nem a Babi fala, a dona Joaninha.
Tá tudo entrelaçado. São todos, né, da Então, equipe do Espírito de Verdade. Então, né? é Então, verdade, com certeza. faz a sua introdução. Então, a mensagem número 13, né, do livro Coragem, ela intitula-se Assim de Momento. E aí, o nosso autor, que é o Albino Teixeira ele é muito direto, né, muito pontual naquilo que ele vai colocar para a gente. Ele não faz floreios, não rodeia, não, ele na veia, né? Ponto ali, naquele ponto mesmo. E aí, o que ele vai dizer? Assim de momento, você de fato, e vai colocar para a gente uma série de situações que podem ou não acontecer com a gente, tá? Mas normalmente ele vai dizer que não, que são situações que não acontecem, né? Que não dá para a gente fazer, fugir daquilo, por exemplo. Então vou falar a primeira frase. Então assim de momento você de fato não pode esconder a moléstia renitente e ou irreversível que lhe promove o aperfeiçoamento espiritual. Então, de momento, nós não podemos esconder a moléstia renitente ou irreversível que vai promover para nós o aperfeiçoamento espiritual. O que você pensa disso? Eu gostei muito do texto, né, do Albino. Na verdade, eu entendi ele como um resumão do Evangelho inteiro, né? A gente consegue pegar cada frase e colocar em uma Passagem do Evangelho. do Sermão da Montanha e um capítulo do Evangelho que traz, né, os textos do Sermão da Montanha também. E este aqui, especificamente, não podemos esconder a moléstia, né, que promove o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por que a gente não pode esconder? O que é esconder, né? Deixar escondido para que ninguém veja, algo que ninguém pode ver. Quantas vezes a gente fala do autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento? Você citou o orgulho aí no início. Quantas vezes a gente nem sabe, a gente diz que é orgulhoso, e não, nós somos orgulhosos, sim. Mas olha a falsidade da frase. Em que momento você é orgulhoso? Não sei, não consigo lembrar. Sabe? Então qual é, né? Que momento você está sendo orgulhoso? Aí vem o Santo Agostinho, toda noite você tem que se perguntar que momento você está sendo orgulhoso, né? Quando que você estoura com a fila do mercado? Que absurda essa fila do mercado. Eu gosto muito desse exemplo, né? Que é tão dia a É, dia. Fila do mercado, que é absurdo por quê? Absurdo por quê? Já estou esperando há não sei quantos. Tudo bem. Vai para outro mercado, né? Vai para outro mercado. é. Ou paga uma fila VIP, né? De repente, se tiver, né? Um cartão Ou Gold. então agradeça também, né, que aquela fila está te livrando de algumas questões lá na frente que você não sabe. Não sabemos, nunca sabemos. Fila de banco, né? Fila de banco. Não que eu não milite no sentido de que os serviços têm que ser melhores prestados no Brasil como um Sim, todo, né? Melhor prestação de serviço. Mas, se é algo que está fora da nossa gestão, né? A gente precisa ponderar o que que isso está me afetando, por que que isso está me afetando, né? E a gente começa a olhar para o carrinho dos outros e assim, olha que absurdo, fulano está levando essa coisa. Você começa a se meter no carrinho dos outros. Olha que absurdo, está levando chocolate. É por isso que está, aí começa a dizer, né? É por isso que está fora do peso. é, Eu li uma coisa que me marcou muito de Divaldo falando que ele sempre aproveita cada minuto de, como é que ele chama? Mente vazia para orar. Eu falei, mente vazia? Divaldo Franco, mente vazia? Gente, todos nós temos uma mente vazia. A diferença é que a gente preenche com um monte de bobagem. E, sim, né, uma das bobagens é ficar olhando para a vida dos outros. Na fila, na rua, o carro do vizinho, a roupa que a vizinha está saindo, a educação que a sua irmã está dando para a filha dela, né? E é, assim, tanta coisa que a gente tem que esconder, essa moléstia, meu Deus do céu, né? Essa moléstia moral que a gente carrega ainda dentro de nós. Peraí que a é a Babi Babi que ela falou.
Quando o ônibus Estava dando risada disso, exatamente. nós xingamos o motorista, a família dele. É, precisamos me vigiar. Eu costumo dar o exemplo, Babi, costumava dar muito esse exemplo de eu fui muito auxiliada, né, por motoristas também, ao mesmo tempo que tem isso, mas que aonde eu morava, né, na casa da minha mãe, para eu ir para onde eu tinha que estudar, eram 2 ônibus. E se eu perdesse o primeiro, perdia o segundo, e dava aquela Sim. cadeia, né, de atraso e tal. E aí acontecia de várias vezes pararem fora do. Naquela época se podia, né? Hoje em dia é um pouquinho mais rigoroso, mas naquela época se podia, eles paravam fora do ponto, né? Num momento de desespero, esperava a gente chegar correndo. Então, é assim, eu tenho algumas boas lembranças, viu, Babi? Que me ajudaram muito. Então, é valorizar essas pequenas coisas de essas moléstias, vamos dizer assim, toda dificuldade nossa a gente pode trazer como moléstia também, né? É, Sim. esconder as nossas dificuldades. Por que esconder? Não reconhecer as nossas dificuldades. Né? Tá com dificuldade em algum ponto específico? É, uma coisa que eu tinha muito, acordar de mau humor. Nossa Senhora, eu tinha um mau humor ao acordar. Você não vai Você não fez o bater? exercício do espelho que eu ensino, então? Você nunca fez? Qual é? Não. O exercício do espelho é o seguinte: quando você acorda logo de manhã, né? Você vai ao banheiro, você olha para o espelho e chega assim, né? Fala assim: eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Olha só. Ótimo. Faz Lembre esse disso. exercício, você vai ver como se começa a mudar o seu dia. Quando você já dá uma risada só daquilo que você está falando para você mesma. E Fala, olha que ridículo que eu estou sendo. Mas eu sou ridículo lindo, você fala. eu comecei a mudar com agradecimento, né? A gratidão, assim, obrigada pelo meu trabalho, porque assim, eu sempre acordei cedo. Acordava cedo porque tinha que pegar ônibus para estudar, é que eu morava longe da faculdade, morava longe da escola, morava longe da faculdade, morava longe do cursinho para fazer concurso. E depois que eu passei no concurso, moro ainda longe do meu trabalho. Então, sempre tive que acordar 4h30 da manhã, que foi minha hora certa de acordar. E nunca pude dormir cedo, sempre dormi muito tarde. Então, é aquela soma que dá menos, né? Aquela soma que dá Sim, negativo. Então, aí eu comecei a fazer o exercício da gratidão, né? Obrigada, meu Deus, pelo meu trabalho, obrigada por ter esse transporte. E assim a gente vai melhorando um pouco, né? Vai melhorando um pouco para ir vigiando a mente da gente quando para não se deixar. Então, isso é uma moléstia também, né? Um exemplo de moléstia, né? Uma moléstia do tipo de qualidade de pensamentos que você tem, que quem lê o último livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, mais fortemente viu o quanto que a qualidade dos pensamentos influencia na saúde, no sim, restabelecimento da saúde, né? De todos, inclusive do planeta. Agora, ontem, né, viralizou pedindo orações por um ator que está internado, e eu fiquei pensando assim, que coisa boa, um país, pela primeira vez eu acho, que pelo menos que chegou até mim, que foi um país pedindo oração por alguém. E eu já vi, sim, já sinto isso, né? Uma atuação mesmo do plano espiritual, tentando fazer essa unificação nacional em favor da prece, através da prece, né? Em favor de nós, rezando por aquele ator específico, não que os outros não mereçam, mas que a gente pense sim, a longo prazo, né? Como um exercício de começar a pensar no outro e orar pelo outro naquela hora específica, a hora do Ângelus, né? Às 18 horas, sim. foi ontem. E graças a Deus, eu acho que é um movimento da gente também buscar não esconder as nossas dificuldades. Então, esse primeiro, eu acho que dá para boa noite, sabe? Quer dizer, eu falei É só isso com aí. sabe. Não pode todo mundo, é porque sabe todo. Então, aí ele continua, né, dizendo que assim de momento, você não pode livrar-se do defeito físico inarredável. É.
ou coisas assim, mais... no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem dois textos importantíssimos que falam da paciência e falam da resignação e obediência. Ou melhor, obediência e resignação. No caso da paciência, ou Martielli, né? Estava mais pensar Martielli. no ator já leva os brasileiros a pensar em todos os que passam pela mesma situação. Você está com bons pensamentos, viu, Martielli? Você está com bons pensamentos. Bonito isso. Então, a gente pensar na paciência, né? Quando a gente vem com um defeito físico inarredável, o que é inarredável? Que não pode tirar, não pode ser Sim. retirado. A gente tem, por exemplo, eu conto às vezes minhas agruras lá nas minhas lives, que eu luto contra o glúten, né? Eu não posso comer glúten, me faz um mal horrível. Mas Sim. a mulher velha ainda grita muito dentro de mim quando olha um pãozinho quentinho, chocolate bem chocolatuda, sabe? Sabe? Essa mulher velha grita dentro de mim. E depois eu tenho as consequências desse grito. É uma lição evangélica pura e simples. Comer glúten é uma lição evangélica para mim. Porque as consequências vêm, né? A conta tem que ser paga logo, logo mais adiante. Então a gente fica assim, é um defeito físico inarredável. É algo que eu trouxe comigo. E que tem E uma todos nós função. trazemos, né, Juliana? Não, se a gente for parar assim, né, ninguém nasce assim, perfeitinho, perfeitinho, redondinho, né? Cada um de Todos nós nós traz um temos pouco. um pé maior Por que o quê? Porque a outro. gente comprometeu, de certa forma, né, o nosso corpo físico em encarnações pretéritas, e aí o que acontece? A gente vem para agora com essas. Maculou o perispírito. Então você vem com as marquinhas. Isso. A gente vem com as marquinhas. E tem gente que, né, por exemplo, eu uso óculos desde criancinha, desde pequitinha mesmo. Então é algo que eu trouxe comigo já, né? Cada um tem a sua prova, cada um tem a sua É, expiação. E esse desejo de livrar-se do defeito físico é uma forma de insurgir-se contra a vontade de Deus naquele momento. Ah, então a gente não vai procurar a cura? Vamos procurar a cura, vamos sim, procurar os tratamentos, mas sabendo que está nas mãos do Pai. É Ele que vai dizer o efeito do tratamento. A sua fé vai te curar ou não, né? Tem a fé, mas quem estuda, quem acompanha aqui, sabe que Jesus atendeu a todos, mas nem todos foram curados, ou muitos até foram curados e logo em seguida desenvolveram voltaram. novamente a doença porque continuaram praticando os atos negativos que prejudicavam o corpo, né? Então, É que tudo ele isso falava, né? Vai, não peques mais. e não peques mais. Só que teve gente que realmente curou corpo e alma, curou corpo e espírito, se tornou obediente, se tornou resignado, se tornou trabalhador, né? Dedicado ao Cristo, mas teve uma outra parcela que não. Tanto que tem Sim. a segunda que ele está, depois de um dia inteiro atendendo, Jesus já cansado, ele se retira para meditar na praia e Pedro se aproxima e questiona, mestre, que dia massa hoje, né? Curamos um monte. Jesus chorando. Está emocionado, mestre? Não, Pedro, não, Pedro, não, Pedro. E Pedro, não, mas foi bom, não foi? Não, Pedro. Aí Pedro, mas por que você está triste? Porque nenhum desses realmente se curaram de alma. Eu não vim curar É, apenas corpos, eu vim curar almas. E a maioria desses exato. que foram curados naquele dia só se curaram da alma, do corpo, não se curaram da alma. Ou seja, iam voltar para perdição, iam voltar a praticar os atos errados e ia se contaminar novamente, né? Ia se Sim. adoecer novamente, né? Mas, E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, assim de momento você não pode, não dispõe de recursos para desconhecer o parente difícil. recursos, que tipo de recursos, né? Recursos morais.
para desconhecer parente difícil. Desconhecer o parente difícil. Difícil. Quem, assim, o que vou-me embora, né? Vou-me embora para Passárgada. Lá eu serei feliz. Sozinho? Para começar, você se leva junto, né? Pois é, a gente leva a nossa emoção, a gente leva a nossa emoção, a gente leva a nossa saudade. Porque quando está perto, a gente só olha as coisas ruins. Quando está longe, a gente só lembra das coisas boas. Aí volta a É, ficar perto, tem vontade de ficar perto. Em vez de aprender que esteja perto, aprendendo a olhar as coisas boas que a pessoa tem, enquanto a gente não aprender isso, a gente vai ficar nesse atrito, ó, querendo voar para longe. Não que não possa, sempre tem os parentes, não que não possa ir para outro lugar, ter experiências, né, fazer intercâmbio, viajar, ou tem sonho em viver outro país, não tem o menor problema. Mas o que importa é ir de coração curado. Se e não como não, fuga, né? não como fuga, exatamente, porque depois chega aquela clássica cena. Seu pai morreu, sua mãe morreu, aí você volta desesperado e fica com aquela culpa atroz, querendo inclusive se jogar no caixão junto, né? Então, É, reconcilia-te primeiro para depois você poder voar à vontade, né? Voar de coração tranquilo, né? é Para verdade. não ficar com a culpa, porque depois que morre, depois que desencarna, vai demorar mais um tanto para se reconciliar. A gente vai encontrar de novo, mas só que os sentimentos vão estar contraditórios. Eles não vão estar em sintonia de amor. Exatamente. Então, eles vão estar ó, se repelindo até ter o direito de estarem juntos novamente. Né? Até ter o direito de se reconciliar, ter uma nova oportunidade de se reconciliar. Que a gente lembre as regras. O que se faz aqui precisa se reconciliar aqui, na Terra, encarnado. Exatamente. A gente não vai resolver problema da Terra no plano No plano espiritual. espiritual. Não, a gente precisa resolver aqui. Então, ó, aproveita. Né? Aproveita porque a fila é grande, né? Para voltar depois, né? A lista é grande, meu amigo. A lista é um pouquinho grande. E não dá para furar fila lá, né? Não dá. Lá não tem jeitinho brasileiro. Eu Não. sou amigo de quem lá? Não, não sou amigo de ninguém, fica quietinho. Volta pro fim da fila. Não, não, porque eu era amiga de Chico Xavier, eu lia todos os livros dele. Aham, aham. E praticou qual mesmo, que eu não sei. É, Né? Pois qual. verdade. Então, essa Então, história de desconhecer parente difícil, o parente difícil, como a gente, Alberto Almeida, né, que tem muita palestra boa sobre família, especialmente, né? A importância, o Rossandro Klingen também, a importância de estarmos devotados para aqueles mais difíceis, especialmente filho, filha, pai, mãe, principalmente quando ficam com mais idade, que tornam a ser crianças, né? A gente sempre escuta isso, né? sim, Nosso pai volta a ser criança. Direito total deles, tá, gente? Direito absoluto deles de voltar a ser criança. E dever absoluto nosso, entender, compreender e cuidar, né? é verdade. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, assim, de momento, você não consegue liberar-se dos conflitos íntimos com que haja renascido, atendendo-se a fins determinados. Conflitos íntimos, meu Deus. Sabe quanta gente, quando se fala em terapia, vira para mim e fala assim, Deus me livre, isso é coisa de maluco. Conflitos íntimos se trata em terapia, gente, em autoconhecimento, né? Em autoconhecimento. E justamente estudando Joaninha, né, como diz a Babi, a, a primeira proposta dela é justamente dessa psicologia transpessoal,
em que a proposta dela é justamente o autoconhecimento como forma de alavancar a integração do ser e, a partir daí, justamente a libertação dos nossos atavismos, das nossas sombras, a iluminação das nossas sombras, né? Então, só se conhecendo, como a gente brincou lá na frente, lá no início, que só fala de orgulho, mas ninguém nunca lembra uma circunstância que você é orgulhoso. Ué, Sim. que toma é essa que não bate, né? Essa pesquisa eu adoro contar ela, porque acho que todo mundo conhece essa pesquisa. Foi pesquisado pelo IBGE para o brasileiro, foi perguntado ao brasileiro em geral. Você sofre inveja? Sim, sim, eu sofro inveja. 90% dos brasileiros se dizem objeto de inveja. É muito invejado. Pergunta número 12. Você é invejoso? Eu não. Invejoso? Eu. E aí, 0% se disse invejoso. Então, você tem... De onde veio a inveja contra você se ninguém é invejoso? Sim. Essa é a maior prova do quanto que a gente não se conhece, do quanto que nós somos hipócritas, né? Exatamente, você falou a verdade. A gente até pode se conhecer, mas é bem hipócrita mesmo, né? Hipócritas, sepulcros caiados, né? Tais quais os fariseus da época de Jesus. E a gente tem um texto de Emmanuel, não vou lembrar o capítulo lá do Caminho, Verdade e Vida, em que ele joga na cara da gente assim, quantas vezes, falando de Judas, né? Falando de Judas, quantas vezes nós traímos Jesus no nosso dia a dia, fazendo essas coisas erradas. É uma forma de trair Jesus, sendo que Judas, né, só teria traído uma vez, e que já está plenamente restabelecido perante Deus, perante o Cristo, está plenamente restabelecido, espírito de luz, já é um espírito elevado. No entanto, nós aqui, cuidando da vida de Judas, queimando Judas aos sábados, né, que agora teve, né, semana passada. Sim. Judas aos sábados, e esquecendo de olhar para nós. Quando que a gente trai o Cristo, por exemplo, né? Maltratando um funcionário de um mercado, por exemplo, porque eu vejo, acredito que todo mundo já presenciou situações em mercado, por exemplo, situações em banco, né? Situações em lojas em geral, de xingar a menina do caixa, de ter paciente, né? Fazer assim, Sim. no ônibus, com o motorista, com o cobrador, enfim, várias circunstâncias em que uma nesga que a gente se ache superior ao outro, a gente está traindo Jesus. Porque isso tudo é situação de expressão de achar-se superior ao outro com que você está lidando. Ligar para call center, quem não teve vontade de xingar a menina do call center, sendo que a pobre coitada é só uma funcionária que só tem um computador ali e que só obedece aos padrões que aquele computador lhe dá, sendo que a gente joga em cima da pobre coitada todos os nossos desgostos. Eu já fiz isso, viu, agora, então tem que falar para você. Agora eu estou um pouquinho mais consciente, mas eu já fiz isso. Depois que minha irmã trabalhou em call center. A Flavinha falou que ela trabalhou em call center. Então, depois eu lembro que ela falou isso. Cada vez que uma pessoa do call center liga, eu falo, imagino que é a Flavinha. Então, você já atende melhor. Então, você vai mudando o conceito, né? Se você tem o lado de colocar no lugar do outro, né? Que a pessoa está fazendo uma função. Na pior das hipóteses, você tem que ser educado com a pessoa. Desculpa, bem, mas não tem interesse. Pronto. Simples assim. Né? Não vai ofender, vai falar que então agora, né, fazer aquelas brincadeiras de mau gosto com a pessoa, né? Isso é humilhar. Isso é humilhar, né? Então, isso tudo é expressão de orgulho, de superioridade. O Sartre está aqui dizendo que também, Sávio, também, tu também, Brutus. Pois é, isso tudo é conformismo, sabe? Isso tudo é jogar frustração em cima de quem não vai resolver seu problema. Porque só você consegue resolver seu problema. Né? E o Sávio é tão calmo, né? Fico imaginando ele. O Sávio tem uma voz assim, melodiosa, assim, que é envolvente, né? Eu estava até comentando hoje na live da Babi hoje cedo. Uhum. Pois é, realmente, é difícil de visualizar, mas se ele está falando, né?
Então. Tem situações que a gente fala assim, quem nunca, né? Mas que bom, quem não fez, né? Não faça, então. Não precisa seguir o exemplo de quem já fez, né? Juliana, continuando aqui. Sim, vamos lá. Ó, assim, de momento, você não liquidará de vez, tá? Todas as dívidas que terá assumido diante dos outros. Assim, de momento, né, eu acabei passando batido o título, né, de momento, quer dizer, de repente, num só momento, numa única vez, você não vai conseguir resolver nenhum destes itens de uma vez só. O Saldanha, calma, gratidão, amigo, milagre de Jesus, a luz da doutrina espírita. Calma. A Flavinha fala a mesma coisa, que ela não é calma. Eu sei que eu não sou calma, nada. Vocês bem veem que eu não sou nada calma. Só Então vamos lá. Eu falo assim, Juliana, que eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou nas lives. Verdade, é verdade. A gente assume máscaras, né? Não é errado necessariamente. É uma questão psicológica que a gente vai aprendendo a criar como é ideal, né? O ideal que a gente tem, né? É um ideal. Freud explica, Jung também, né? Não sou entendida muito desses dois, mas eu sei que eles explicam. E como diz o Rossandro Klinge, é um exercício. A gente aqui é o que a gente gostaria de ser a maior parte do tempo. E aí cabe a nós, né, se dedicar, exercitar isto. Então, então a gente não vai ser isso 24 horas, mas quanto mais a gente conseguir, mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto, daqui a vários anos, a gente vai conseguir ser 24 horas assim. Que bênção. E aí, nessa eu estava lembrando da questão muito interessante, né? Que Deus permite que a gente faça as nossas compras, né, no atacado e permite que a gente pague em suaves prestações, né? Prestações, exatamente, exatamente. Essa é a melhor, analogia, né, que a gente pode fazer. Que a gente faz bobeira até não poder mais. Um único dia a gente já dá uma tacada de 20, assim. E depois a gente vai pagando em pequenas, módicas e suaves prestações. Então, a gente não vai liquidar tudo, né? Realmente, tudo que a gente assumiu perante os outros, quem dirá perante nós. E nós temos as nossas sombras, nós temos as nossas culpas no nosso subconsciente, gritando o tempo todo. Gritando o tempo todo. E aí, às vezes, a gente fica nessa ansiedade, de... Esses dias mesmo, eu conversando até com um amigo Ladeira, e eu, ai, meu Deus, por que eu preciso fazer caridade? Preciso fazer caridade. Ele, calma, Julia, você já quer ser Madre Teresa de Calcutá? Aí, oh, meu Deus. Até no meu drama, né, de querer fazer a coisa certa, tem vaidade no meio. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Então, aí eu baixei a bola, falei, ó, tudo bem, tudo bem. Vou aqui continuar no meu devagarzinho, né? Que um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá, né? Sem pressa, né? Sem pressa, mas sem parar, né? Não tem sem isso, parar, né? isso é verdade. Você completou corretamente. Porque às vezes a pessoa, não tem pressa, então a pessoa fica sentada, parada no meio do caminho ali. Isso. E além de ficar no meio do caminho, atrapalha a caminhada dos outros, né? Olha, pois é. Estar parado é retroagir, né? Porque, afinal de contas, as coisas evoluem, a gente ficar parado é porque o tempo vai passando pela gente. Tem o texto de Jesus no lar, em que justamente a melhor forma de atuação dos inimigos, vamos chamar assim, né? Dos amigos do outro lado, do lado negativo, justamente ficar inflamando isso. Não, você não precisa fazer agora. Você tem várias encarnações pela frente. Sim. É o meio mais eficaz de paralisar uma pessoa. O ladrão que é urgente, mas não é emergência. Isso mesmo. E vamos lá, então, a próxima. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, por causa do tempo vai passando, né?
Assim, de repente, assim, de momento, você não se liberará da influência dos adversários gratuitos. Olha só, hein? Não são os adversários que a gente já traz, os gratuitos que a gente vai catando assim pelo caminho, né? Isso. A Martiele está dizendo que é andar de acordo com a nossa condição no momento. Isso, Martiele. Se segurando, né? Se segurando, tateando, mas andando. E esse vão se liberará da influência dessa. Vão, pegando o conceito de vão, né? Um dos conceitos do dicionário é que é aquele que não tem fundamento, que é contrário à realidade. Então, você achar que vai se libertar da influência de adversários gratuitos é uma falsidade. Não acredite nisso, porque você nunca deixará de ter adversários gratuitos, porque você não fez nada e eles não vão gostar de você do mesmo jeito, né? E a gente tem que agradecer de certa forma, né? Porque as situações adversas, né? Que é um adversário no caso, elas que nos mostram o nosso caminho, né? Se a gente está caminhando corretamente ou não. Porque se todo mundo falar, você está indo bem, assim mesmo, você tem que fazer, não sei o quê. Se todo mundo só nos elogia, né? A gente vai cada vez ficando mais embevecido, né? A gente vai, o ego vai inflando, né? Aí de repente explode e não sabe por que explodiu. Então, às vezes, a crítica, mesmo que seja imerecida, é bom que a gente ouça e faça uma avaliação dela, né? Uma vez eu ouvi que toda crítica é merecida, que a gente deveria prestar bastante atenção em todas as críticas que recebe, porque sempre haverá algo de verdade naquela crítica. E assim eu até tomo como uma proposta, né, de analisar realmente todas as críticas, para ver se não tem realmente um certo fundamento, né? O Ladeira está dizendo que o que consola ele é a frase de Kardec: o verdadeiro espírita é aquele que consegue domar suas más inclinações. Exatamente. E aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que as pessoas às vezes falavam assim, né? Mas você não é espírita? Como que você, sendo espírita, age dessa forma? Exatamente. Não é que você é espírita, você não é santo. Nós Né? somos santos, né? Exatamente. A Não, gente é aquele, o espírita é aquele que busca ser melhor a cada dia. É aquele que busca exatamente. se melhorar, ou domar suas más inclinações uma a uma, né? A Marcia está dizendo que os nossos adversários gratuitos são nossos personal trainers. Faz parte, né? Aí ele vai continuar dizendo aqui também, né, Juliana? Assim, de momento, você não estará sem as ironias e incompreensões que se lhe espalhem na estrada. Dentro do seu lar, você vai achar logo de cara, dentro da sua casa, às vezes seu pai, às vezes sua mãe, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, porque é algo que eu busco, né, me observar, já que eu tenho dois filhos pequenos, frases que a gente fala para as crianças que são limitantes e que Sim. isso pode exterminar o futuro de um ser humano que é nosso filho, que a gente diz que ama, que a gente ama de verdade, só que por conta aquele lá de cima dos nossos conflitos íntimos, a gente acaba jogando tanto lixo em cima das crianças, do tipo assim, quem você pensa que é para tentar, sei lá, subir na cadeira sozinho, escovar o dente sozinho, deixa que eu faço. Não, você não consegue comer sozinho, deixa que eu corto sua carne. Essas coisas, né? Que a educação moderna, não é nem tão moderna, né? Já vem desde Montessori, Waldorf, etc. Essa proposta da gente olhar para estes serezinhos, né? E cuidar deles, né? Estimulá-los. Então, isso para a gente trazer para nós. Cuidado com o que você diz para seu amigo. Um amigo que vira para vocês, poxa, eu estava pensando em começar tal projeto, o que você acha? Que nada, cara, isso não dá em nada. Ah, isso não dá dinheiro, não. Ah, não, tem muita gente que já faz isso, você vai ser só mais um idiota. Né? Então, tudo isso é forma da gente, de nós sermos irônicos e incompreensivos com o outro.
Sim. E você colocou até umas palavras, né, que às vezes quando você não chega para um filho, para uma pessoa da sua família, ainda usa uma palavra pesada, né, depreciando, né, jogando a autoestima da pessoa lá no para baixo do ralo, né? Isso, isso. Então, a gente comete esses atos falhos, às vezes, atos falhos no sentido de até inconscientes. A gente tem Sim. esses atos inconscientes o tempo todo. O tempo todo. E aí, eu conclamo, né, que cada um ficar prestando bem atenção ao que você diz, porque é muito comum. Pode observar que você vai achar no seu dia vezes que você vai falar coisas que machucam o outro, né? Seu É. idiota, seu abestalhado, né? Seu Sim. burro, irmão com irmão, né? Muito isso. Então a gente, ó, E aquilo vai enraizando, né? Vai exato, limitando, vai criando barreiras que depois, vai. mesmo que você queira, né, você vai precisar de muita terapia, né, para sair dessa situação, para você se conseguir buscar elevar, né, a tua autoestima, deixá-la numa condição razoável às vezes, né? Exatamente, exatamente. E de onde vem, né? Essas crenças limitantes? De onde elas vêm? Elas são, elas são colocadas por alguém de alguma forma, E vem até às vezes, né, vem passando de geração em geração, né? de geração em geração, exatamente, porque Tanto até que tem tem uma música do Belchior, né, que chama Como os Nossos Pais. sim, A letra dela vem mostrando, né? E aí você fala, né? Que você acaba vivendo como os nossos pais. Você acaba repetindo padrões e comportamentos que você recebeu na infância e eles também receberam, né? exatamente, exatamente. Então, se não faz esse processo de raciocínio, esse processo de autoanálise, por que que eu estou fazendo isso? A gente vira macaco, igual macaco, né? Que só repete o que a tribo, o conjunto, né, faz. A gente só repete aquilo que. E aí, é daí que vem o efeito manada, daí é que vem Sim, você precisar ficar mandando mensagens, se reproduzindo mensagens depreciativas, e por aí, enfim, tem vários exemplos. é. Ó, e a última, antes dele fazer depois a conclusão, que você não viverá sem problemas educativos. Eu até citei, então eu acabei juntando o de cima com o de baixo, né? Cabe a mesma coisa. Sim, A gente é fruto, nossos pais não foram perfeitos, aí eu já trago Renato Russo, né? Como você que não entende seus pais não lhe, você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende seus pais. Eles têm as suas limitações, eles tiveram, né, suas dificuldades, seus traumas, seus conflitos íntimos, né, suas abnegações, e que essas abnegações para nos criar, para nos dar vida, comida, né, nos dar uma casa, nos dar estudo, tudo isso precisou de uma abnegação muito grande, que muitas vezes isso frustrou eles também. Isso tudo gera frustração. Então, essa compreensão maior do quanto que o outro se doou para nós, e a partir daí a gente entender que até deram mais do que podiam, mais do que conseguiam, sim, né? E assim a gente consegue, ó, meio que apaziguar o nosso coração, apaziguar uma parte das nossas sombras, né? Apaziguar uma parte dos nossos traumas mesmo, né? Do mau relacionamento que você tem, eventualmente, com algum parente, com pai, com mãe, com irmão, com tia, né? Mas é sempre hora de refazer, é sempre hora. Aí sim, num momento você pode refazer, né? Num momento você não consegue viver sem esses problemas, mas você pode começar a trabalhá-los agora, já, imediatamente. é verdade. Bom, aí depois de tudo que ele falou que a gente não consegue fazer, ele vai dar a receita para nós. E nesse parágrafo ele fecha a mensagem. Vai falar para a gente assim: mas você pode aceitar tudo isso e da aceitação construtiva de todos os percalços que porventura lhe assinalem a existência,
você pode partir para o esforço de trabalhar, melhorando a você mesmo, a fim de render tanto quanto possa no bem de todos, de vez que colaborar no bem de todos é o caminho para a verdadeira felicidade. Então ele vai falar da aceitação, aceitação construtiva, o esforço de trabalhar, mas melhorando a si mesmo e colaborando no bem de todos, né? Que é o caminho para a felicidade. Isso, aceitação construtiva, né? É a resignação ativa, é aceitar trabalhando, né? Sempre agindo, né? Sempre com Atitude. com atitude, sendo proativos. Porque só assim que a gente vai conseguir melhorar cada um desses itens aí. A gente pode não mudar, desculpa, de repente, mas a gente consegue ir trabalhando cada um desses itens. Vai fazer uma terapia, pelo amor de Deus, se você tem condições. Procura uma terapia. Porque... Eu lembrei do negócio da terapia. Se você não tiver condições de fazer terapia, pega uma louça, vai lavar a louça. Você vai terapia. Não, fala sério agora, desculpa. É que eu gosto de fazer uns trocadilhos, o pessoal do Encontro Espírita fica doido comigo. Não podia perder a piada. É legal essa alegria, né? Eu gosto muito de trazer um espiritismo alegre, né? Afinal, eu sou muito alegre, né? Eu gosto de sorrir, eu gosto de dar risada. Então, mas trocando em miúdos, né? A terapia, gente, é algo importante para você se conhecer, porque é um profissional habilitado que estudou para isso, que vai te auxiliar a achar pontos que você nem sabe que tem, que você nem tem coragem de mexer, né? Então, tudo isso precisa de coragem, né? Tudo isso precisa de enfrentar-se. Para enfrentar-se é preciso coragem. Então, só com coragem para a gente conseguir se pôr em trabalho, porque as dificuldades vão vir. Vão vir porque você vai começar, por exemplo, a distribuir sopa. Lá, você vai se engajar, vai começar a distribuir sopa. A partir de hoje eu sou caridosa. Vou distribuir sopa. Meu amigo, o que tu vai achar lá? Você não sabe nem a metade da mista do que você vai achar lá. Que vai ser desafios morais muito grandes. Das histórias que você vai ouvir, das situações que você vai viver, né? De rejeições que você vai passar. Sim, você vai ser rejeitado. Né? E tudo isso é preciso ter um respaldo emocional, moral para isso, que a terapia dá, tá? Só a terapia consegue, assim, nos sustentar, como já diz Joana de Ângeles, né? Que é o autoconhecimento. O Sartre está dizendo que aqui em casa eu tenho 2 sessões diárias de terapia. E achei. Não, sabe? Eu comprei uma maquininha. Nós temos a maquininha. Abençoada Margarete. Sabe o seguinte, se você tem a pia cheia de louça, você tem que agradecer, porque significa que você tem bastante comida para poder sujar a louça, né? Olha só. E se você lavar a louça cantando, vai ser mais leve do que você lavar a louça reclamando. Ô, Aloysio, você falou isso aí agora. Eu lembrei, porque você é descendência italiana, né? Que você postou esses dias. E meu esposo é do Rio Grande do Sul. E aí a gente assistiu esse final de semana um documentário, Legado Italiano. Só que é todo focado só no Rio Grande do Sul. Até esperei a parte de São Paulo, mas não falou. Só falou do Rio Grande do Sul, que é o estado dele, né? E tão emocionante, assim, emocionante a parte da videira, né? Eu olhando a videira, trazendo para o espiritismo, o quanto que a uva, né, construiu um estado, construiu uma região, fortaleceu imigrantes, né? Pessoas que vieram desesperados, fugindo de guerra, fugindo da guerra, ou fugindo da miséria, fugindo da fome, tudo. Da fome, vêm para cá, são jogados em terras assim, na mata virgem, se virem como o que você achar no pé, e eles trazem essas uvas e
a videira, né? O conceito da videira, de trazer vida, de trazer esperança, de... Então, assim, todo esse documentário, né? Tão bonito, assim, trazendo o quanto que a vontade de trabalhar, a vontade de fazer acontecer, uniu esse povo, esta nação, né? Que saiu de lá e vieram construir uma nação Sim, aqui, sozinhos, e, no entanto, teve um momento da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que eles foram proibidos de falar a língua italiana. Teve um momento também foram proibidos de falar a língua alemã, para quem. Aí já é outra história de colonização alemã, sim. já vi em outro lugar, em outro documentário, mas assim, o quanto que você fica triste, né? Sem cantar, sem se expressar, você, no caso, né, vivendo assim com todos esses dramas, sendo, você está num país dos outros, mas foi o único país que te acolheu de verdade, porque o seu de origem não te quis, te botou para fora, você vem para cá e aqui te tratam como estrangeiro. Então, tudo isso, gente, tudo isso são experiências de vida, que a gente não consegue se livrar de um dia para o outro, né? De repente, de um só momento, a gente não consegue resolver tudo de uma vez só. Porém, tem até um depoimento de um vovozinho, já um senhorzinho, e ele diz assim, ele chorando já, porque os jovens de hoje não querem mais continuar a nossa produção, mas é o sonho que eu vou ainda ouvir, que o meu bisneto voltou e reconstruiu tudo. Eu falei assim, oh, meu Olha senhor, só. não se preocupe, o senhor vai voltar, É o senhor mesmo que vai voltar, né? eu achei tão interessante, né? Porque eu gosto sempre de trazer filmes, eu gosto de sempre comentar o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, porque fazer essa conexão com o Espiritismo é vida real, gente. Espiritismo é dia a É. dia. A gente não fica só elucubrando aqui a teoria de não fique chateado com isso, não fique chateado. Não, gente, vamos trazer aqui, ó, para a vida real. É assim que vai acontecer. Eu gosto bastante disso também, Juliana. Eu gosto de trazer, o que eu falo assim, eu gosto de nadar na superfície. Eu não me aprofundo muito, porque nadando na superfície, você é uma questão que todo mundo está te vendo, então, por exemplo, sabe? E você fala uma linguagem, você pega o evangelho e traz para o dia a dia. Essa que é a realidade, né? Que é o mais importante, né? Não que o Antigo Testamento, a base não seja importante, é importante. Mas quando você consegue aliar tudo aquilo que aconteceu no passado e trazer para o nosso dia a dia e dar um significado, é a grande diferença, né? Eu acho que faz a diferença nesse momento. Isso mesmo. É isso aí, eu acho que chegamos no final. Juliana, nós queremos agradecer imensamente, né, em nome do Encontro Espírita, a sua presença aqui entre nós. Foi realmente uma noite agradabilíssima, como já esperava ser, né? Porque você é uma pessoa, a Martelli até falou, você é uma pessoa muito alegre, é, muito dinâmica assim na sua fala, então isso é muito bom, né? A, a Camila tá a Camila tá falando para eu colocar um filtro aqui. O Instagram disponibilizou um filtro, o Betinho colocou um filtro como é que fala, da vacina lá que ele tomou e fez um filtro do jacaré. E o Instagram está disponibilizando um filtro do jacaré, mas eu não vou pôr não. Eu já fiz aí, fiz uma postagem só pro grupo nosso lá, não vou pôr filtro do jacaré não. Quem gosta de pôr filtro é a Babi. Deixa quando a Babi vem, ela põe o filtro que ela quiser. Então. Ai, gente, eu que agradeço muito, muito. Como eu disse no início, para mim estar com você aqui, a Luísa, é uma honra mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ao seu lado, falando um pouquinho, né, de doutrina espírita, enfim. Tá certo. Juliana, a gente que agradece. Então, eu pediria então que você pudesse fazer a nossa prece de encerramento, tá? Já como forma de gratidão. Vamos então fechar os olhos para aqueles que assim desejarem. Fazer uma respiração profunda para a gente acalmar a mente, que a gente fica tão acelerado, né, quando está aqui conversando. Que aí a gente acalma um pouco os batimentos cardíacos. A gente pensa em Jesus e agradece imensamente, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estar aqui
com a Luísio, com as amigas Babi, Martiele, Flavinha, o pessoal todo do Encontro Espírita. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo de hoje, de conhecer o Albino Teixeira, de pensarmos cada um desses temas e que possamos trazer para o nosso dia a dia cada uma dessas propostas, cada um desses convites de reflexão. E que assim, Senhor, cada itemzinho, a gente analisando, possa, um por um, ir ticando lá no nosso checklist da noite, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, e que propondo-nos, né? Nos propondo melhorar no dia seguinte, reduzindo cada vez mais o nosso checklist negativo. E que assim, Senhor, cada itemzinho desse nos aproxime de Ti, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Juliana, mais uma vez, muito obrigado, gratidão de coração. Que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa, alegre e divulgadora da doutrina do bem. Tá? Deus Um quiser. beijo a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Não tivemos oportunidade, mas a Babi e a Martiele estiveram cumprimentando vocês em nome do Encontro Espírita. E eu convido então vocês daqui a pouco, às 22 horas, estarem comigo lá no Reflexões a Luiz, e nós discutimos uma mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E na próxima quinta-feira, a Flavinha vai estar trazendo também, dando continuidade a mais um estudo pelo Encontro Espírita. Um beijo no coração de cada um de vocês. Juliana, gratidão. Até uma próxima oportunidade. Agora vai ser inverso, né? Eu que vou, não sei quando aí, mas eu que vou no seu. Dia 24 de abril. Esse mês aí, tá aí, ó, pertinho. Isso. A gente se vê, então. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.